E para cantar e falar bem, é preciso cuidar da voz. Os artistas sabem disso. E você, tem ideia de como proteger a sua voz? Que tal começar por aquilo que você põe no prato na hora das refeições? Você vai se surpreender com a lista dos alimentos amigos e inimigos da boa voz. Vai, dona, barata, meu nego, aqui, ó, vai! Cadê o barulho das meninas? Você abusa da própria voz? Para aqui, o freguês! Grito exageradamente, demais. Falo muito. Gelado me ataca a garganta. Cuidado, voz não aceita desaforo. E para cuidar bem dela, os alimentos também entram em ação. Tento hidratar bastante. Não tomo gelado. Segredo é chupar laranja, ó. A voz é produzida quando o ar sai dos pulmões e passa pela laringe, um tubo que contém as cordas vocais. No momento da expiração, as cordas vocais vibram e produzem som, como se fosse um instrumento de música. O som começa baixo e fraco, mas aumenta ao se propagar pela boca e pelo nariz. Olha, a voz é um instrumento de trabalho importante, não só para locutores, repórteres, apresentadores, professores. Tem muitas profissões em que a voz é fundamental. E mesmo que você não use a sua voz profissionalmente, é importante manter a saúde das cordas vocais. É importante ter uma boa voz, preservar a voz. E os cuidados começam justamente na boa alimentação. Além da alimentação, é bom ter alguns outros cuidados. Ir do frio para o quente ou do quente para o frio. Os choques térmicos fazem mal para a voz. Mito ou verdade? Verdade, todos os choques térmicos pioram a execução da voz, aumentando assim o risco de infecções. Sal e açúcar em excesso também não fazem bem. O sal não irrita diretamente a mucosa, mas em grande quantidade ele também desidrata. O açúcar em pequenas quantidades pode até lubrificar as cordas vocais. Em grande quantidade pode prejudicar. E se você ainda não percebeu, fica uma dica. O que é bom para o seu corpo é bom para a sua voz. Dá pra gente pensar assim. Há 10 anos, Daniel trabalha assim. Você escolhe, não é escolhida, dona, vamos! Tem que interagir, conversar com o público, né? Tipo, tem que trazer a clientela pra nós. R$5, vamos aí, dona! Essa rotina se repete 4 vezes por semana. Eu saio de casa mais ou menos umas 3h30, 3 horas. Aí chego em casa umas 4 horas da tarde. Quando tá em casa, o feirante ataca um prato caprichado. Hoje é um arroz, feijão, um bife à parmegiana com bastante molho, uma batata frita, que eu adoro. Isso tudo é regado com Um refrigerante. Mas será que esses hábitos não prejudicam a preciosa voz do Daniel? Alimentos gordurosos, frituras, alimentos que são difíceis de serem digeridos e a cafeína em grandes quantidades. Eles podem lesar as cordas vocais, especificamente causar inflamação nas cordas vocais. Se analisarmos o prato do Daniel, boa parte dos proibidões estão aqui. A gordura no queijo do bife à parmegiana e nas fritas. O condimento está no molho vermelho. A cafeína em excesso no refrigerante. E você fica rouco de vez em quando? De vez em quando sim, mas quando é no domingo, que a feira é um pouquinho mais puxada, grita mais. Mesmo que Daniel não se preocupe muito com isso, a rouquidão é sinal de problema à vista. O uso contínuo, o uso crônico da voz inadequadamente, ela pode provocar lesões que vão deixar a gente rouco continuamente, que são os calos vocais e os pólipos vocais. Pode levar um de cada, pega misturado, vamos aí, dona! Se você já viajou de avião em São Paulo, talvez conheça essa voz. Pedimos que despachem todas as bagagens por ocasião do check-in. Eu acho que é uma voz acolhedora.
A dona da voz oficial do Aeroporto Internacional de Guarulhos é a Simone. Hoje a gente encontrou com ela durante uma gravação aqui no estúdio. Simone, quando as pessoas descobrem que você é a dona da voz oficial do Aeroporto Internacional de Guarulhos, qual é a reação das pessoas? As pessoas pedem para você falar, como é que é? Fala pra mim, fala com voz do aeroporto, né? São 15 anos como locutora. Simone, conta pra gente, cuidar de uma voz tão famosa dá trabalho? É um instrumento de trabalho, como qualquer outro instrumento a gente tem que cuidar, né? Eu ando com a garrafinha pra cima e pra baixo, me hidrato o dia inteiro. Profissionais que trabalham muito com a voz devem deixar as vias aéreas sempre muito lubrificadas. Simone leva a sério essa recomendação. Além de beber bastante água, ela usa e abusa dos chás. Chás com sabores, assim, menta, hortelã. Eu gosto de variedade. Em água fervente, coloque gengibre, alho, mel, limão e canela em pau. Outro chá que dizem ser ótimo para as cordas vocais é o de romã. Diminuir a acidez do estômago, ajudar no processo inflamatório de uma possível rouquidão decorrente de uma laringite, e tem algumas vitaminas, vitamina A, vitamina B, vitamina C, que também vai ajudar nesse sentido. Mas nem todo chá é bom para as cordas vocais. O chá preto pode fazer mal. Mito ou verdade? Verdade. Ele tem uma quantidade grande de cafeína, e isso faz com que a gente tenha um refluxo gastroesofágico. Pense aí bem rápido em algum segredinho que você conhece para melhorar a voz. Mel com própolis. Limão, gengibre. Mas será que essas dicas funcionam mesmo? O mel é um alimento saudável, rico em proteínas, vitaminas, sais minerais e tem ação bactericida no corpo. Mas por incrível que pareça, para a voz, ele não faz muita diferença. O mel, ele não vai nem ajudar e nem prejudicar na nossa corda vocal. Muita gente confunde mel com própolis, e é importante saber o que é um e o que é o outro. Própolis é uma resina produzida pelas abelhas. Ela é boa para a voz. Faz uma limpeza da voz, retira o muco em excesso e ele hidrata também. Agora, o mel e a própolis também tem outro parceiro frequente, o limão. Só não pode exagerar. A acidez do limão pode agredir as cordas vocais. Gargarejo eficiente mesmo é um só, com sal e água morna. Ele não irrita as vias aéreas e acaba limpando, fluidificando as vias aéreas. Gengibre também faz sucesso quando o assunto é tratar a voz. Ele é uma raiz de sabor quase picante e refrescante, conhecida por suas propriedades analgésicas e digestivas. O gengibre faz bem. Ele tem ações antioxidantes, ele tem ações anti-inflamatórias. Mel, própolis e gengibre existem também na forma de pastilhas, balas e sprays. Estamos fazendo a propaganda com o uso dos aditivos. Valéria é professora de língua portuguesa. Ela, como muitos outros profissionais, precisa da voz para trabalhar. Muitas vezes até me chama a atenção, nossa, como você fala alto, porque você acaba acostumando com esse tom. Oi, bom dia. Sabe aquela cena clássica dos alunos dando uma maçã de presente para a professora? Tem uma explicação por trás disso. A maçã é um ótimo alimento, porque no ato da mastigação da maçã, ele melhora muito e fluidifica muito a saliva, melhorando a limpeza das vias aéreas. E não é só a maçã que faz bem, não. Quem precisa cuidar da voz também pode colocar frutas cítricas na dieta. Mas atenção! Frutas cítricas em grande quantidade pode também irritar o estômago, aumentando o refluxo gástrico. É isso aí, olá gente, bom dia! Robson trabalha como locutor, daqueles que ficam em frente às lojas chamando a atenção dos clientes. Coloca o seu nome agora que eu vou sortear um óculos de sol agora. Tudo que eu tenho, graças a Deus, foi através da minha voz. Um trabalho que ele aprendeu praticamente no grito. Coloca o seu nome também.
Eu não me especializei, eu não fiz um curso de locutor, entendeu? Eu fiz do meu jeito, eu aprendi, né, a fazer, né? Então eu sempre forcei. Já são 20 anos trabalhando assim. E agora, Robson começa a sentir o peso do esforço vocal. Irritação. A mesma sensação que eu tô sentindo agora. Comprar um óculos pra você. Dá uma olhadinha no café da manhã do Robson. Além do café da manhã, os produtos lácteos, né, os derivados de leite, voltam para a alimentação do Robson à noite. Ele me contou aqui que o cardápio da noite é uma tapioca com creme de avelã e queijo. Queijo, quase todos os dias. O que o Robson nunca soube é que, além do esforço constante das cordas vocais, a alimentação dele pode ter contribuído para os problemas com a voz. Derivados do leite muito gordos podem também aumentar a viscosidade do muco, piorando a voz. O muco é um tipo de líquido produzido por nosso organismo para lubrificação de algumas partes do corpo, incluindo as cordas vocais. Mas em excesso, ele pode ser prejudicial e o leite aparece como o principal vilão para a garganta. O cardápio do locutor tinha que ser outro. Sem leite e derivados e cheio de alimentos frescos, sem gordura e ricos em fibras. Bem diferente do que ele está acostumado a comer. Enquanto eu não parar, não sentar, sabe? Preparar meu cafezinho com leite, cortar meu pãozinho, minha manteiguinha e tal, entendeu? Aí eu não fico tranquilo. Calma, Robson. Isso não quer dizer que você precisa parar de comer o que gosta. A quantidade é que é o segredo. Todo profissional que lida com a voz e com a saúde para se apresentar deve ter uma boa alimentação, não específica para a voz, mas para a saúde. Mas nem tudo está errado. O Robson mantém um bom hábito. Toma água o tempo todo durante o trabalho. Manter a hidratação de 2 em 2 horas, sempre tomar pequenos goles de água é essencial para evitar irritação, evitar fadiga de voz. Além disso, a gente pode fazer gagarejos com a própria água morna do chuveiro. A gente pode lavar o nariz para poder manter toda a qualidade de ar que entra para nossa respiração e para a saída de ar também. Nosso especialista em voz também dá uma orientação. O aquecimento vocal, ele funciona. Também ele é orientado como um fonoterapeuta. Mas cuidado! Há um exercício adequado para cada profissional. E é sempre bom ficar atento a qualquer sinal. Não se acostume com dor e nem com rouquidão. A gente acostuma com uma dor no pescoço, com uma dor na escápula, no ombro, e isso pode ser decorrente de um problema de voz ou de um mau uso de voz. Se mantenha hidratado, não se automedique. Ao vivo é só você colocar o seu nome. Ele é uma tentação para muita gente. Ah, é difícil ficar longe de chocolate, hein? Amo chocolate de paixão. O Nelson é chocolatra de carteirinha. Chocolate é um doce que eu gosto de doce, né? O último chocolate que você comeu foi que dia? Não comi ainda. Tô vivo, pretendo comer o último daqui uns 20 anos ainda. Eu sou o terror que voa na noite. O Nelson Machado é dublador há 48 anos. Você pode não saber, mas ele é a voz por trás de grandes personagens que marcaram a história do cinema e do desenho animado. Nelson é a voz por trás de Chuck, o boneco assassino. Ade, doei, Dambalá. Dá-me o poder, eu imploro. Tem que ter dó dos pais. Como deve ser a cara deles, hein? E quem não se lembra dessa voz aqui? Ei, Vilma! Você fez de novo perna de brontossauro pro jantar? E abadabadu! Ah, não se apresse, Vilma. Terá em suas mãos o dinheiro daqui a alguns segundos. Festival de dança. O mais famoso, pra ele, adivinha só. Participar vai no cu. Ai, cale-se, 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 você me deixa louco! Vocês roubaram meu triciclo! Papai! Agora, o que o Nelson e muita gente não imagina é que chocolate faz mal pra voz. Não tinha a menor ideia disso.
O chocolate deixa a saliva mais grossa. Assim como o leite e outros alimentos ricos em gordura, o chocolate aumenta a produção de muco e induz ao pigarro e à tosse. Aquela tosse chata que interfere, sim, na nossa apresentação vocal. Então, alimentos ricos em gorduras e chocolate devem ser evitados. O chocolate também deixa a voz abafada e sem projeção. Esses efeitos duram, em média, por 2 horas depois que a pessoa comeu o chocolate. Já reparou, Nelson? Deixa a articulação mais difícil. O especialista aponta outro problema com o chocolate. Ele tem grandes quantidades de açúcar, grandes quantidades de gordura e tem uma concentração razoável de cafeína também. Como a gente já falou aqui, tudo que tem cafeína não deve ser consumido em excesso por quem cuida da voz. É o caso do café e dos energéticos. E isso vai fazer com que a gente tenha um ressecamento das cordas vocais e pode induzir também ao refluxo, que vai levar ao suco gástrico nas nossas cordas vocais e machucar as cordas vocais. O refrigerante também entra na lista. Os refrigerantes são bem ácidos e contêm gás. Às vezes, isso piora a nossa digestão e aumenta o refluxo, piorando assim a voz. É a hora de acabar com vocês! Vamos lá! Vamos encarar o perigo! Nega, foge do assunto, pisca mais que vagalume. O som deste instrumento ela conheceu na infância, na fazenda do bisavô. Sou uma flor mato-grossense, meu nome é Bruna Viola. Você ganhou uma viola quando era criança ou ganhou uma boneca? Qual veio primeiro? Ganhei a viola. A viola? É, a minha paixão sempre foi a música raiz. Bruna se inspirou nos músicos que o bisavô ouvia. A cantora Inesita Barroso, falecida no ano passado. E o músico Tião Carreiro, que Bruna considera um grande mestre. Ela não chegou a conhecer o ídolo. Ele morreu em 93, mesmo ano em que Bruna nasceu. Mas aprendeu tudo sobre o estilo dele. Eu me emociono ouvindo as modas, o batida do pagode do Tião Carreiro. Faz a batida do pagode dele. Batida do pagode. Bruna até carrega na pele uma homenagem definitiva a Tião. Inclusive essa tatuagem que eu fiz em homenagem a ele, 15 de outubro de 2013, que foi quando completou 20 anos da morte dele. Bruna é de Cuiabá, no Mato Grosso. Desde adolescente, ela se apresenta em shows pelo Brasil. Hoje, com 12 anos de carreira, ela diz que continua a mesma caipira, com sotaque marcado e tudo. Eu sempre fui caipira, o R sempre foi puxado. Minha vida é essa. Eu amo a vida na fazenda, no mato. Bruna acaba de lançar o primeiro DVD com participação da dupla César Menotti e Fabiano em uma das músicas. Foi culpado, amor. Se você voltar, a gente vai levar nossa vidinha, amor. A veia não bate asa, eu quebro a veia. E para manter a agenda puxada de shows, só cuidando muito da voz. Primeiro ela faz um aquecimento. Toma bastante água fresca antes de subir ao palco. Mas não é só. Come uma fruta, uma maçã, que é uma fruta astringente, ela limpa as cordas vocais. Levanto de madrugada e bebo pingo de orvalho. Romã com casca e tudo. Você toma isso aqui? Deixa ela de molho assim na água. É mais usado para fazer o gargarejo, mas sempre toma um golinho, que é bom também. Gargarejo não dá pra fazer. Não, mas ficou gostoso. Não, é gostoso, é uma delícia. Bruna acha que romã faz bem para as cordas vocais. Mito ou verdade? É verdade. Tem algumas propriedades anti-inflamatórias e que pode melhorar a rouquidão. Sonho, pesadelo, meu pecado. Depois do show, Bruna se permite uns agradinhos.
Leite quentinho, eu gosto. Mas não logo após o show. Quando eu desço do palco, chego no camarim, eu tomo água, temperatura ambiente, que eu sempre desço com muita sede. Bruna tem também um segredinho que não tem nada a ver com a comida. O sono é a melhor coisa para recuperar. Sono é importante para a voz, né? O sono é 98%, 99%. Chora viola. Aos 23 anos, Bruna sabe muito bem. Além da viola, a voz é seu instrumento. Precisa cuidar dela. Saiba mais sobre mitos e verdades para manter a voz saudável, acessando r7.com/Domingo Espetacular. Minha